Planejamento patrimonial e sucessório, testamentos, heranças, divórcio, partilha, pensão alimentícia, violência patrimonial. Esses serão alguns dos temas que nós vamos conversar hoje no Estúdio 1, o podcast da Pix TV, que entra no ar agora. Meu convidado de hoje, Bel Cristine, é Eduardo Barros de Carvalho Gil, advogado com mais de 15 anos de experiência na atuação jurídica em grandes escritórios de São Paulo. Quando eu falo grandes, são grandes empresas mesmo. Tem MBA em negociações e gerenciamento de conflitos na Faculdade de Economia IBMEC, no Rio de Janeiro. Também é especialista em direito imobiliário, tributário e societário. É membro integrante do Instituto Brasileiro de Planejamento Patrimonial e Tributário com título de advogado tributarista. Atualmente, ele é sócio fundador de um escritório de advogados associados, Colpo e Carvalho, onde ele atua com planejamento patrimonial e sucessório e também na empresa de gestão patrimonial Nahu Investimentos. Eu acho que eu consegui esse super portfólio, currículo desse grande advogado que está comigo hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. Bel, te agradeço o convite, agradeço a Pix TV também por essa oportunidade e vai ser muito bacana aí contribuir com vocês. Com certeza. Gente, o Dia da Mulher está chegando, né? O mês das mulheres está chegando e hoje o doutor ele vai trazer para a gente muitas informações extremamente relevantes sobre os assuntos que nós já introduzimos aqui, que vão servir de base para você que está nos acompanhando, seja homem ou seja mulher, mas nós vamos fazer uma abordagem mais voltada para o lado da mulher, já trazendo essa temática, né, do Dia da Mulher que está para chegar. Então, vamos lá, no meu lugar de fala, sendo mulher e com o apoio aqui jurídico do doutor Eduardo, nós vivemos aí em uma sociedade contemporânea de uma sobrecarga absurda sobre a mulher. Né? Às vezes eu me pego pensando como mãe, como mulher, enfim, né? Como pessoa que trabalha fora de casa. Como a gente dá conta, doutor? Como a gente lida com tantas coisas? E a mulher, às vezes, ela tem uma capacidade absurda e uma habilidade absurda de lidar com tantas coisas. A questão é que, muitas vezes, esse dar conta, ele traz esse cansaço, ele traz essa exaustão, ele traz essa sobrecarga para a vida da gente. E a gente entra num looping, assim, num ciclo vicioso de tô cansada, tô exausta, mas preciso produzir, preciso cuidar da minha casa, do meu filho, do meu marido, preciso cuidar do meu cachorro, do meu animal de estimação, preciso fazer tantas coisas, trabalhar fora de casa. Me falta tempo. A falta do meu tempo, a falta de tempo disponível para eu estudar, me capacitar mais, para angariar novos espaços no mercado de trabalho, automaticamente me traz uma renda menor, agora falando financeiramente, né? E aí o páreo fica muito difícil de ser disputado. Acho que esse é um assunto muito interessante para a gente falar, doutor, porque a sobrecarga da mulher com tanta demanda traz essas consequências lá no final. Então, às vezes, o dar conta não é tão positivo assim, né? Exatamente. Eu vou começar citando a frase de uma colega minha, advogada, a Ruth Manos, escritora também, que é: as mulheres não são chatas, elas estão exaustas. Foca em mim, câmera. Então, assim, tem um dado interessante que 48% das famílias hoje, elas são geridas e providas por mulheres, tá? Uhum. Então, quando a gente fala em geridas e providas, quer dizer também que a mulher está sendo a provedora desse núcleo familiar. Tá? E é um número extremamente alto. Então, historicamente, a mulher já sempre teve essa responsabilidade de assumir de forma desigual as tarefas do lar e também os cuidados com os filhos. Né? Mas agora, cada vez mais na sociedade moderna, a mulher está participando da construção de patrimônio. Né? Então, realmente acaba gerando um ciclo de exaustão muito grande, né? E a partir do momento que a mulher tem essa sobrecarga das atividades do lar, do cuidado com os filhos, ela acaba tendo menos tempo realmente para trabalhar, para se capacitar e acaba influenciando também na capacidade dela financeira em contribuir com a renda, né? Em determinados casos. Então, a ideia hoje é a gente trazer um pouco de um contexto de como é que isso está sendo tratado no âmbito jurídico, né? E também trazer informação para essas mulheres, para elas poderem, mais uma vez, né, protagonizar esse movimento de buscar uma proteção
buscar uma equação mais justa nos relacionamentos que tem influência direta, né, na esfera patrimonial. E, enfim... Ter essa base de informações realmente, né, doutor? É muito importante, porque nós estávamos conversando aqui já antes para poder criar um contexto, enfim, gente, é um assunto que, obviamente, eu sou leiga, então é sempre bom a gente trazer um especialista para nos esclarecer esses assuntos tão importantes, tão pertinentes, tão relevantes. Recentemente, eu digo recentemente, o Conselho Nacional de Justiça trouxe o protocolo, né, com perspectiva de gênero, para poder fazer justamente o que o doutor está falando, equalizar essa questão do homem e da mulher, do gênero dentro do lar e também abordando outros assuntos, né? Mas como que isso se aplica, doutor? Como que funciona? Porque até então a gente vinha vendo o judiciário atuando de uma forma muito abrangente, assim, muito geral. Esse novo protocolo, ele auxilia a mulher, ele se aplica como? E como isso se torna positivo para a gente? Esse protocolo ele foi, enfim, implementado em 2021 pelo CNJ e parece algo relativamente velho, né? Já tem aí 4 anos, mas não. Muitos juízes sequer conhecem a existência desse protocolo, tá? E é uma normativa que acaba sendo aplicado diretamente ao judiciário, ou seja, é um direito da mulher requerer ao judiciário que se aplique o protocolo quando for tratada das demandas relacionadas a divórcio, partilha, guarda, enfim. Então, o que é? O judiciário, a ideia é, na aplicação da legislação, buscar uma igualdade material em relação às partes ali desse núcleo familiar. Então, o juiz tem que se aprofundar exatamente ali naquele caso concreto e entender qual que é o contexto familiar para que as decisões que ele vai tomar sejam mitiguem, né? Diminuam esse distanciamento, essa desigualdade entre a mulher e o homem ali na relação, tá? Porque, como a gente disse, entende? Em determinados casos, existe sim uma certa... o homem acaba tendo um privilégio, entende? Ele tem espaço para construir carreira, para ter um bom emprego, para, enfim, buscar ser o provedor ali. E uma eventual separação, divórcio, como é que fica isso, entende? A mulher que se dedicou anos e anos para o lar, para cuidado com os filhos. Então, isso... o judiciário, a ideia desse protocolo é habilitar o judiciário a diminuir esse gap entre homem e mulher. Tá? Perfeito. Agora, essa solução também pode ser feita de forma proativa, ou seja, a própria mulher que entende a importância de se precaver em relação a essa questão que não adianta, né? Todos os nossos relacionamentos pessoais, enfim, amorosos e etc e tal, eles vão ter um reflexo no patrimônio. Sim. Entende? Então, é muito importante a mulher que entende a importância disso buscar de forma proativa uma solução. Então, é tentar regular o relacionamento ou antes ou durante. Para lá na frente... quando tiver algum problema, enfim, alguma questão, não só de separação, mas um evento morte, Sim. ela entender como é que é a consequência patrimonial, Sim, uma mulher que vem para um relacionamento já com patrimônio, entende? E construiu ali já uma mulher mais madura, executiva, que tem um bom rendimento, um bom salário, está constituindo uma relação com outro parceiro ali que não tem essa mesma... capacidade financeira, tem filhos de outros relacionamentos. Então, são vários pontos que acabam tendo reflexo direto na vida das pessoas, na vida patrimonial. E a hora que as pessoas, especialmente as mulheres, se deparam com a realidade daquelas escolhas lá de trás, sem planejamento, elas se assustam, elas entendem que aquilo não é justo, que não é a vontade delas.
enfim. Então, tem essa possibilidade de buscar de forma proativa resolver esses gargalos, né? Tem como, né? Antes de a gente falar um pouco, falar mais, né? Porque vai ser um dos assuntos muito comentados aqui com o doutor Eduardo, vamos falar muito sobre patrimônio. Queria que você, doutor, pudesse falar também sobre a violência patrimonial, que é algo, infelizmente, muito comum. E muitas vezes as mulheres que estão como vítimas nessas situações, elas não se dão conta de que elas estão sofrendo violência patrimonial. A gente consegue ter noção e conhecimento sobre casos assim quando vai algum famoso para a mídia expor que sofreu violência patrimonial, como infelizmente, recentemente, muitos casos têm vindo à tona. Você pode falar para a gente o que caracteriza ali uma violência patrimonial, né? Sim, a gente tem um conceito da violência doméstica, que pode ser a violência física ou o assédio moral, a violência moral, né, psicológica. Uhum. E também agora tem um conceito que vem sendo trabalhado, denominado de violência patrimonial, tá? Eu vou citar um exemplo que é muito comum a gente ver no caso de famosos, que eles se preocupam envolve muito dinheiro. E quando envolve muito dinheiro, o pessoal acaba se preocupando porque a relação casamento, a relação convivência e união estável, juridicamente é uma relação contratual, né? Por mais que a maioria das pessoas não tenha esse conhecimento ou essa visão, no fundo é uma relação jurídica contratual. Gera obrigações e deveres, sim, né? Sim. Então, a violência patrimonial, ela geralmente é combatida, por exemplo, com uma cláusula de infidelidade financeira. Então, a cláusula de infidelidade geralmente é o quê? Olha, na nossa relação aqui, nosso casamento, a gente vai estipular aqui no pacto antinupcial, que é um contrato, em alguns regimes de bens é obrigatório, a gente vai estipular o seguinte: olha, eu, mulher, vou me dedicar à família, aos filhos, vou me abdicar de construir uma carreira. Sim. Se lá na frente você me trair, você vai me pagar uma indenização, você vai me pagar um pênalti. Então, a nossa partilha de bens não vai ser, eu vou receber mais. Então, é muito comum, os famosos colocam lá a cláusula de infidelidade e indenizações milionárias. Sim, né? sim. Mas também existe a infidelidade financeira. Entende? Que aí alguns autores, enfim, trabalham com o conceito de violência patrimonial, né? Também atrelado a isso. Que é o quê? Aquele cônjuge, aquele parceiro, vice-versa. A perspectiva hoje é mulher, mas enfim. E na maioria dos casos a mulher é a vítima mesmo, né? É um fato. Sim. Mas existe a ocultação de bens daquele parceiro. Ele esconde que recebeu um bônus, uma promoção, esconde o valor do salário, né? Não entrega realmente o valor do salário. Esconde dívidas, contrata financiamento sem a mulher saber. Quando a mulher descobre, ela está envolvida num emaranhado de dívida que muitas vezes pode atingir, inclusive, patrimônio pessoal dela, que ela construiu. Sim. Então, é um problema, né? Isso é muito comum, a mulher ser preterida na parte patrimonial. E hoje a gente vê, assim, uma evolução nesse sentido das mulheres buscarem se proteger em relação a isso. E né? terem autonomia também, né, doutor, de cuidar do próprio dinheiro, de cuidar das próprias finanças, porque a gente vê muitas mulheres delegando essa função para o homem, para o cônjuge, para o parceiro, acaba tornando, a gente vai falar sobre sociedade também entre cônjuges, né, acaba delegando ali essa função, olha, eu vou apresentar o podcast, então você vai cuidar disso para mim, você vai marcar as entrevistas, você vai emitir as notas fiscais, você vai fazer o recebimento, dinheiro vai para a sua conta, ou o dinheiro vai para minha conta, mas o cartão fica com você, eu não vou ter acesso a nada. Então tem muito isso também de muitas vezes a mulher ela ter passado muito tempo delegando essa função para o homem, né? A gente vê isso, acaba... a gente percebe que vem diminuindo, né? Essa dependência, não só... às vezes a mulher ela é dependente financeiramente, justamente porque se propôs as outras tarefas ali, mas ela busca uma autonomia do ponto de vista de organização patrimonial, tentar entender isso, né? E aí, vem várias perguntas para o doutor Eduardo agora, que podem ser suas dúvidas. Você que está aí acompanhando a gente pode ter essas dúvidas e a gente vai saná-las agora através
de um especialista, né, de alguém que trabalha na área. Por exemplo, a gente fala sobre patrimônio, sobre a perspectiva feminina, obviamente. E aí, doutora, é o seguinte, eu estou num relacionamento e eu quero saber se a herança dos meus pais ela vai ser dividida com o meu cônjuge em caso de divórcio. Uma pergunta que eu tenho para ti. É importante a gente ter a noção de que, a partir do momento que eu começo a me envolver em um relacionamento, esse relacionamento pode ter consequências jurídicas, tá? Então, a gente pode falar de namoro, pode falar de união estável e, se for formalizar, casamento, né? É muito importante, hoje, a mulher, propriamente dito, né? Ela ter essa noção para buscar que a vontade dela prevaleça e que numa sociedade já desigual e numa questão até de gênero desigual, que ela tenha equalizado essa diferença, né? Então é importante tentar, através desses instrumentos de planejamento patrimonial, organizar essa questão. Olha, se é namoro, é namoro. Então, vamos organizar isso, né? Existe um instrumento jurídico que é um contrato de namoro, que ele vai estabelecer que aquela relação é um namoro. Portanto, não vai ter efeitos jurídicos em relação a separação, divórcio, partilha de bens e, num evento morte meu também, esse namorado, né? Namorada, não vai ter nenhum direito em relação à parte sucessória, tá? Então, o contrato de namoro é um instrumento extremamente eficaz, não só para essas questões, mas para questões também relacionadas aos dependentes, tá? Então, Claro. Imagine uma família, uma mulher empresária que construiu, né, esse império de empresas, enfim. Hoje ela tem os filhos ali já como sócios, né, uma participação pequena, mas que eventualmente ela se preocupou em planejar a transferência desse bastão do negócio da família, né? E esse filho daqui a pouco está namorando, ou esse namoro já é uma união estável, como é que está essa relação? Daqui a pouco esse filho vem a falecer, daqui a pouco vem essa nora virar sócia da empresa. Como funciona isso, né? Então, a gente, quando atua em planejamento patrimonial, a gente estabelece um protocolo familiar onde os filhos são obrigados a fazer contrato de namoro, né? Se for constituir união estável, casamento, já tem a espécie do regime aonde, em tese, a família não quer que terceiros de fora entrem no negócio da família. Vão ter direitos? Vão, mas não vão participar da administração dos negócios da família, né? Isso se aplica para a mulher, que eventualmente ela se preocupa em que aquilo ali é um namoro, né? Agora, namoro é namoro, união estável é união estável. Qual é a diferença entre os dois? Exato. Então, a união estável, ela pressupõe uma convivência mais próxima, ou seja, as partes residem junto, existe uma dependência financeira de uma parte da outra, existe o ânimo de constituir família. Entendi. Tá? Namoro, não. Namoro, a gente não tem ânimo de constituir família, o que é teu, o que é meu, você mora na tua casa, eu moro na minha. E, a princípio, quando começa a se confundir esses elementos, aí, por mais que eu tenha um contrato de namoro, às vezes, juridicamente, ele não vai ser reconhecido. Vai ser uma união estável, vai ser visto como união estável. Mas é interessante ter o contrato de namoro, porque nele eu já posso estipular, inclusive, o seguinte, olha, se esse namoro lá na frente for considerado como união estável, eu já quero que o regime de bens seja esse. E você já estabelece uma espécie de proteção. A tua pergunta era se... A herança dos meus pais, né? A herança que eu tenho para receber, né? Não existe herança de pessoa viva. Então, a pessoa tem que morrer para eu ter direito à herança. Mas existe essa perspectiva de receber, né, esse patrimônio futuramente, né? Então, se a mulher não faz nada, a princípio, dependendo do regime de bens, o parceiro vai ter direito, vai ser um herdeiro em relação aos bens que ela constituiu, né? Então, mesmo a mulher casando ou estabelecendo na união estável a separação de bens, né, o regime de separação convencional de bens, ela vindo a falecer, esse cônjuge ele concorre com os herdeiros necessários, que são os filhos do casal ou os filhos dela, né? Então, é um direito.
que inclusive agora, na mudança do Código Civil, tende a ser alterado e esse cônjuge não vai ser mais herdeiro, tá? Aí também vai demandar um planejamento patrimonial, porque se ela quiser deixar algum bem para o cônjuge, ela vai ser obrigada a ser proativa nessa questão e fazer um testamento. Olha, eu aceito que... eu destino uma parte dos meus bens para esse companheiro. Isso. Né? Agora, como está hoje, mesmo no regime de separação convencional de bens, ele concorre com os herdeiros. Então, vou dar um exemplo prático. Eu sou viúva, tenho 2 filhos, tenho um patrimônio relevante que eu adquiri com a força de trabalho minha, do meu ex-esposo, herdei tudo isso e tal. Hoje estou num relacionamento novo, né, com esse companheiro, e daqui a pouco eu vim a falecer. Todo esse acervo patrimonial vai ser dividido em 3 partes: 33% para o meu filho A, 33% para o filho B e 33% para o meu cônjuge. Se eu eventualmente não concordo e não tenho essa vontade, eu preciso fazer um testamento ali e tentar diminuir essa parcela desse meu cônjuge, né? Para que ele não receba essa equivalência, tá? Então... Perfeito, porque eu já estava aqui pensando que também, doutor, recentemente a gente viu aí que pessoas com mais de 70 anos, você trouxe um caso aí, né? Vamos trazer para uma pessoa idosa, uma viúva idosa, com mais de 70 anos. Ela agora pode escolher o regime de bens, né? Ela pode... É uma decisão recente, acho que do ano passado. Por que antes ela não podia escolher para quem iam os bens? O que acontece nesse caso? Essa é uma questão interessante, tá? A legislação, aí é uma opinião pessoal, tá? Muito do que eu estou dizendo aqui não é uma opinião pessoal minha, é mais uma contextualização, etc e tal. Nesse aspecto, eu vou dar uma opinião pessoal. Tá. Para mim, essa legislação foi construída porque a gente vive numa sociedade machista, um país machista, que é o quê? Olha, acima de 70 anos é obrigado a ter separação total de bens. Porque é aquela questão do golpe do baú. Isso. Né? O tiozinho da lancha casou com a novinha. Isso. E aí ela vai ter direito. Então, a lei, naquele momento que o país... que a legislação foi construída, né? Isso daí o machismo ali estava mais enraizado e estabeleceu dessa forma. Para evitar esse tipo de situação, criou-se essa legislação. Olha, acima de 70 anos, casamento ou união estável, obrigatório regime de separação total de bens. Tá? Porém, a sociedade vai evoluindo. Né? Sim. Percebeu que, em determinados casos, o Estado está interferindo na autonomia privada. Da escolha da pessoa. Como é que o Estado vai dizer se a pessoa vai ter direito ou não a esse patrimônio, né? Então, o STF, no final das contas, decidiu que a pessoa pode, de forma proativa, alterar esse regime. Então, ela vai lá, busca o registro para estabelecer um regime diverso, tá? Aonde, eventualmente, esse cônjuge, esse parceiro, tenha direito também nesse patrimônio, né? Entendi. Porque qual que é o ponto de vista prático, né? É interessante entender. Por mais que a pessoa pudesse fazer um testamento e deixar os bens para essa companheira, vamos dizer, os filhos podiam questionar isso na justiça, trancava todo o patrimônio, eram anos de litígio até a pessoa poder acessar esse patrimônio. Então, o judiciário começou a ficar cansado de tudo isso, né? E aí o STF adotou esse posicionamento para Perfeito, é isso mesmo. A gente está falando de herança, né? Entramos aí no assunto de herança, que é um dos assuntos, uma das abordagens do Dr. Eduardo, que é especialista na área de patrimônio e sucessão. Eu posso escolher para quem eu deixo minha herança, para quem vai a minha herança? Sim. Né? A lei permite até 50% do teu patrimônio disponível, você pode estabelecer quem você quiser. Tá? Os outros 50% é obrigado a você reservar para os teus herdeiros necessários, que geralmente são os teus filhos descendentes ou os teus pais ascendentes na falta dos descendentes. Entendi. Tá? Então, existe a tal da legítima. Né? Essa parcela ela é um direito que não está disponível. Eu não posso doar para quem eu quiser. Tá? Perfeito. A gente queria que você trouxesse para a gente, né, para quem não tem conhecimento, para quem busca essa informação também, hoje quais são os regimes de bens
que existem, né? Quais são os regimes de bens e também as suas aplicações ali, como que eles funcionam no caso de um divórcio ou de um caso de morte, enfim. Tá. É um pouco complexo, mas eu vou tentar simplificar. Ele vai... Tá? É isso aí, gente. Bom, enfim, a gente tem a comunhão parcial de bens, que é aquele regime que vigora se a gente não estabelecer nada, absolutamente nada. A gente simplesmente convive em união estável, não tem nenhum documento oficializando isso, vai ser atribuído o regime de comunhão parcial de bens, tá? Ou se eu casar contigo, a gente escolheu o regime de comunhão parcial de bens. O que significa isso? Os bens que a gente construir durante essa relação, 50% para cada um. Não importa se você contribuiu ou não, financeiramente. Entendi. Mas eu trabalho, tenho um bom emprego, você cuida do lar, eu só consigo performar no meu trabalho porque você cuida do lar. Claro, perfeito. Então, aquela casa que a gente comprou, aquele carro que a gente comprou, meio a meio. Entendi, tá? perfeito. Os bens que eu herdar, ou você herdar, são tidos como bens particulares. Então, você não tem direito, nem eu tenho direito, numa separação, num divórcio. Agora, num evento morte, aí sim, sobre essa parte do patrimônio, os bens particulares, o cônjuge, que está na comunhão parcial de bens, o regime, ele vai concorrer como herdeiro, junto com os filhos. Claro. Tá? Então, esse é um regime, comunhão parcial de bens. A gente tem outro regime, que é a separação convencional de bens. É aquele regime onde estabelece que o que é seu e o que é meu. Então, o que eu adquiro durante a relação... Independe, vai continuar sendo teu. Tem que ser estabelecido. Olha, estamos adquirindo meio a meio, então pressupõe que a mulher e o homem ali contribuiu meio a meio. Então, no cartório consta os dois como proprietário. Agora, se vai constituir, por exemplo, olha, ela vai dar 20%, ele 80%. Então, ali naquele registro vai ficar dividido nessa proporção. Entendi. E assim, propriamente dito. Agora, num evento morte, a mesma coisa. Vai ter essa parte de concorrer como herdeiro. Tá? E tem o regime da separação obrigatória de bens, que é esse que a gente comentou, que esse cônjuge, num evento morte, para ele ter direito de concorrer como herdeiro, o judiciário entendeu que ele precisa comprovar que contribuiu para a aquisição desse patrimônio. Entendi. Tá? O que é muito legal, importante entender também, principalmente para as mulheres, esse é um ponto muito importante, que no regime de comunhão parcial de bens, que é aquele que os bens particulares não se comunicam, os frutos desses bens se comunicam, a não ser que você estipule isso, faça essa estipulação nos documentos que regulam esse relacionamento. Ou seja, vamos imaginar aquela mulher que herdou uma grande propriedade num relacionamento de comunhão parcial. Ela, enfim, independente se ela é a provedora ou não, mas ela tem esse patrimônio que distingue da capacidade do patrimônio do cônjuge ali, enfim. E ela é uma mulher empreendedora que vem buscando multiplicar esse patrimônio herdado, recebe frutos, aluguéis, e compra e troca propriedade, etc. Esse acréscimo patrimonial, se ela não estipular, não regular isso, se comunica com o parceiro. Então, por exemplo, doutor, se eu herdei ali um terreno, né, um lote ali, né, e eu construir uma sala comercial e alugar, o valor desse aluguel, ele vai ser de uso também do meu cônjuge, é isso? Os frutos sobre esse aluguel, em tese, ele teria direito a 50% se não for estipulado em contrato isso. E daqui a pouco eu vou imaginar que eu construí 3 unidades autônomas ali, ou seja, eu agreguei eu alavanquei esse patrimônio. Sobre essa alavancagem positiva, em tese, ele pode reivindicar também direito sobre isso. Então, são questões importantes que demandam esse cuidado, né? Essa atenção. Muito interessante. Depois do nosso comercial, nós vamos falar sobre os contratos. O doutor Eduardo vai nos tirar dúvidas sobre os contratos de namoro, de convivência, pacto antinupcial, justamente para abordar e trazer essas outras perspectivas. Daqui a pouco a gente volta com o Estúdio 1. Até já!
De volta com o segundo bloco do Estúdio 1 Podcast aqui na Pix TV. Hoje recebendo o doutor Eduardo Barros de Carvalho Gil, especialista em direito imobiliário, tributário, societário, mas atualmente trabalhando com planejamento patrimonial e sucessório. Esse que é o tema do nosso podcast de hoje, falando muito sobre a perspectiva feminina. Doutor, nenhum dos regimes de bens me cabe. Não consegui me encaixar em nenhum deles. No meu relacionamento aqui, o que eu faço? Tem alguma solução para esse empecilho? Você é obrigado a se encaixar em algum deles, né? Porque quando a gente não pactua, acaba vindo aquele regime de comunhão parcial, tá? Mas, enfim... Esse seria o convencional? Não. É o mais convencional, o mais comum, né? Mas assim. Também, às vezes, é interessante essa pessoa buscar uma opinião especializada para entender quais são as consequências de simplesmente só adotar um regime sem um regramento específico. Claro. Porque só adotar um regime não pressupõe que a vontade dela vai ser atendida e de que essa desigualdade entre gêneros e, enfim, nessas relações vai ser suprida, né? Então, é importante isso interessante. Ser feito, né? Eu fiquei impressionada ali com o primeiro bloco. Você que está chegando só agora no segundo bloco, quando puder, quando tiver oportunidade, assista o primeiro bloco, porque está incrível, trouxe muitas informações. Os frutos ali do regime parcial, por exemplo, é uma coisa que a gente não tinha noção, eu não tinha noção, né? Então, isso é muito importante pra gente. Aí, a gente fala sobre contratos. O doutor citou aqui alguns exemplos de contratos, né? Falando sobre contrato de namoro, contrato de convivência, pacto antinupcial. E eu, sendo muito sincera, assim, é algo que soa muito estranho quando eu falo de contrato de namoro. Poxa vida, é algo muito, muito estranho. Mas a gente percebe o quanto é necessário também, doutor, procurar um profissional especializado na área que vai nos orientar para justamente deixar isso tudo muito às claras, porque como você já disse mais de uma vez, as nossas consequências, elas são frutos, obviamente, das escolhas feitas lá no início, e deixar isso tudo muito alinhado é muito importante. Então, a gente vê aí, é claro que a gente fala de famosos, quando a gente fala em famosos, a gente fala de milhões, né? A gente vê que famosos como Gisele Bündchen e Tom Brady tinham um acordo, né? Eles tinham um contrato ali, a Beyoncé e o Jay-Z, esse povo não quer se separar nunca, gente, porque eles vão ter que pagar de milhões de dólares numa quebra de contrato vai ser impressionante. Mas só para mostrar para vocês que isso não é necessariamente uma realidade de famosos. Isso é algo comum, inclusive você já lidou com algum caso assim? É algo que você atua nessa área também, doutor? Sim, a gente atua. Para os famosos, na verdade, casamento é um negócio, né? Mas, assim, para todo mundo é um negócio. Essa é a grande verdade, tá? Enquanto antes as pessoas entenderem isso, menos elas vão sofrer. Polêmica! Né? Menos elas vão sofrer. Olha, eu arrisco a dizer que o papel da mulher é tão importante nesse aspecto patrimonial dentro de um núcleo familiar que, olha, eu acredito que 80% dos trabalhos que eu executo de planejamento patrimonial, criação de holding, criação de testamento, são protagonizados pela mulher. Ela que busca resolver essa questão dentro daquele ambiente familiar, tá? Com a preocupação em relação o que vai acontecer na falta dela, na falta do esposo, com os filhos, tá? Esse é um ponto muito importante que eu atendo alguns clientes que são de fora e até por ter escolhido Garopaba também é uma cidade que traz pessoas de fora que a gente nem imagina que tá habitando aqui. E lá fora tem muito essa cultura, né, do casal mesmo jovem ter essa preocupação. Olha, quando eu ficar... Se eventualmente acontecer algo comigo e com o meu companheiro, quem que vai cuidar dos meus filhos? Como é que vai ser feita a gestão desse patrimônio? Né? Eu tenho filho de menor, mas... Não quero necessariamente que o meu parceiro cuide desse patrimônio, né? E não tem como, né? E são várias questões, assim, interessantíssimas, tá? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, tá? Eu tenho uma família que tem uma empresa familiar, que é aquela empresa que é a vaca leiteira da família, que dá dinheiro para a família, que com o dinheiro dessa empresa eu reaplico outros negócios e tal. Então, tem que tomar muito cuidado com esse negócio, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho 3 filhos, por exemplo, um com necessidade especial. Eu preciso garantir que esse filho receba mais do que os outros, que ele tenha um cuidado financeiro
diferente, porque ele demanda, ele não vai poder trabalhar, não tem autonomia, né? Claro. Eu tenho outro filho que nasceu para tocar o negócio da família, tem tino para negócio, é responsável, etc e tal. Eu preciso garantir que esse filho se mantenha na administração do negócio da família, justamente para poder performar e garantir a permanência desse patrimônio e a subsistência dos demais. Eu tenho um filho que não quer nada, ele só quer dormir e surfar. Então eu tenho um filho ali que tem um problema com álcool, um problema com droga, que é um filho que gera muito conflito na família. Eu preciso garantir que ele não intervenha ali na administração dos negócios da família e tal. Então são soluções que geralmente, né, a mulher ela que vai realmente buscar resolver isso. Porque o homem, ele acaba lidando, tem aquelas feridas, às vezes se é um núcleo familiar que tem uma complexidade de, às vezes tem o casal ou um dos cônjuges ter 2, 3 relacionamentos para trás, filhos de outros casamentos, então é uma questão muito complicada de se resolver. E dentro do planejamento patrimonial e sucessório, a gente tem as ferramentas para tentar trazer uma solução e que o patrimônio da família ele acabe se perpetuando pelo máximo de gerações possíveis. Claro. Né? Então, a gente está muito acostumado agora no ambiente digital, tomou esses últimos anos, foi invadido pelo tal do apelo comercial da holding familiar, isso, holding para isso, holding para aquilo. Você trabalha nessa área também, doutor. Pode explicar para a gente o que holding, se trata? na verdade, ela é uma das ferramentas de planejamento patrimonial. Tá? Ela é muito utilizada, por quê? Porque ela acaba resolvendo vários gargalos ao mesmo tempo. Desde essa questão de conseguir garantir a divisão do patrimônio de acordo com a vontade dos patrimonialistas ali. Ela traz algumas camadas de proteção para o patrimônio, ela traz uma organização para o patrimônio, ela traz uma eficiência tributária, tá? para a própria atividade patrimonial e também, em alguns casos, né, acaba trazendo um benefício econômico em relação à parte sucessória. Né? Então, aquele imposto de sucessão acaba sofrendo um pouco de redução, a gente não precisa fazer inventário, a gente não precisa gastar com advogado nesse momento, o patrimônio não fica travado. Então, a holding acaba atendendo, em alguns casos, né, todas essas questões com uma maior eficiência. Né? E isso a gente usa o direito societário. Tá? Então, o advogado que trabalha com planejamento patrimonial, ele é obrigado a dominar direito societário, direito imobiliário, tributário e direito de família, principalmente também, porque tem a questão desses núcleos familiares em relação aos direitos, deveres, obrigações e tudo mais. Sim. Então, essas são as ferramentas. A holding, na verdade, é uma das ferramentas, mas às vezes um simples seguro de vida me resolve a questão. Porque se esses genitores ali, eles venham a faltar, eles podem, os beneficiários, os herdeiros, podem receber um prêmio de seguro de vida, que tem uma liquidez direta. Olha, tá aqui, ó, X milhões de reais, você paga as custas do inventário, tudo, não sai nada do teu bolso. Só que para você poder ser beneficiário do seguro de vida, tem as regras específicas de cada empresa, né? Então, uma pessoa que já está com uma idade avançada, muitas vezes a seguradora não faz o seguro. Então, a gente tem que buscar outras soluções. Então, vai ter testamento, contrato de namoro, e assim vai, né? Vários tipos de opções, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional, né? A sucessão através de estratégias que internacionalizam o patrimônio, também está cada vez mais democratizada. Está cada vez mais fácil hoje fazer uma sucessão via offshore, ou seja, você internacionalizar teu patrimônio, constituir uma empresa lá, se for o caso. Para patrimônios mais vultuosos, a gente vai falar em trust, fundações privadas, e a gente vai utilizar países e jurisdições que foram criadas para isso, para receber patrimônio, que é chamado de paraíso fiscal. No Brasil, a gente tem um pouco de preconceito de paraíso fiscal é uma coisa ruim, porque justamente sempre foi utilizado pelos políticos que têm origem ilícita de recurso e vão buscar
alocar esse recurso no paraíso fiscal, primeiro, para ter o benefício fiscal. O que é o paraíso fiscal? É aquela jurisdição que não tributa a renda, que não tributa esse ativo financeiro alocado ali naquela jurisdição. Então, a primeira coisa que ele vai buscar é isso. Olha, não quero pagar tributo, então vou botar no paraíso fiscal. Mas ele também vai buscar o quê? Esconder esse dinheiro ali dentro daquela jurisdição e tal. Mas agora, com o mundo digitalizado, os convênios entre países, etc., está cada vez mais difícil esconder esses rastros, né? Sim. Mas para a sucessão, sim, até a reforma tributária que está chegando e tal, está tendo as alterações em relação a tributar patrimônio no exterior, era muito utilizada para, enfim, benefício fiscal e outras questões em relação àquela pessoa que tem a preocupação em proteger o patrimônio de um país em relação ao risco político, ao risco econômico, né? Enfim, que é o caso do Brasil, né? Não adianta dizer, mas o Brasil é um país de economia emergente. Então, a gente tem não só um risco econômico, mas um risco político também. Eu não vou entrar nesse mérito exclusivamente, porque tem uma... Agora está cada vez menor essa polarização, mas isso daí, qualquer fagulha vira um fogareiro. Mas são questões... É importante as pessoas saberem que isso daí está cada vez mais sendo difundido e cada vez mais disponível para as famílias poderem se planejar, buscar maior proteção, organização, diminuir a possibilidade de conflitos em relação aos herdeiros, que esse é um ponto também. Nossa, desgastante. Quando você faz a sucessão planejada em vida, você vai buscar isso, entende? Evitar. E se a família já tem uma propensão a brigar por aquilo, olha, nada melhor do que os patrimonialistas chegarem, ó, é o seguinte, vai ser desse jeito aqui, assim que vai ficar legal e tal. Então... Procure um especialista na área, né? Aqui, ó, o doutor Eduardo está disponível aí para tirar todas as dúvidas de vocês também, através da Nahu Investimentos, né? Que é uma empresa que ele trabalha nessa parte de gestão patrimonial, enfim. A Nahu, desculpa te cortar, imagina, mas a Nahu ela foi criada justamente para isso. Então, a gente, com o escritório de advocacia, trabalhando nessa área de planejamento patrimonial, a gente é obrigado a acessar o imposto de renda dos clientes. Sim. E geralmente os clientes buscavam os trabalhos para a gente resolver a parte dos ativos imobiliários e societários, né? Então, aquela empresa familiar que tem que organizar a sucessão da empresa, né, para os filhos e tal. A questão dos imóveis, segregar os ativos de não risco dos de risco, enfim. E a gente acabava se deparando com a carteira dos ativos financeiros. E por conhecer um pouco do mercado financeiro, já há tempo que eu sou investidor jovem ali, assim como o Nabor, a gente sabe que o mercado financeiro ele é um mercado bem complexo e, às vezes, um mercado injusto, né? Então, até agora, novembro do ano passado, a CVM lançou uma regulação que obriga não só os bancos, mas como as fintechs e tudo mais, a mostrar para o cliente exatamente o quanto que ele está pagando de comissão de corretagem, de rebate para os produtos bancários que ele tem acesso. Então, é aquele gerente bancário, aquele assessor de investimento daquela corretora que não recebe nada do cliente para prestar aquele serviço de assessoria financeira, mas, em verdade, o cliente, quando ele faz uma alocação que ele recebeu como recomendação, ele está pagando uma taxa ali, um bônus para esse assessor. E ele não sabe disso. Então, a CVM trouxe essa regulação para o Brasil e quando a gente olhava esses ativos financeiros dos clientes, a gente via que o pessoal estava carregado de maus produtos. Sim. Então, a gente criou esse serviço de consultoria, que é diferente a consultoria da assessoria, né? A consultoria é um serviço prestado com total autonomia e independência. Então, não tem conflito de interesse. Sim. Quem eu tenho interesse em trazer bons produtos é para o meu cliente, que ele me remunera diretamente para isso. Você não está vinculado a uma outra empresa que vai me pagar uma comissão. Exato. Então, inclusive, o profissional é proibido de receber qualquer comissão. E a transparência olha, se tiver comissão, ela é direcionada ao próprio cliente. Né? Então, a gente trouxe essa solução para também ajudar essas famílias do ponto de vista financeiro. Falar, olha,
vamos melhorar isso aqui vocês têm como... Porque a gestão patrimonial, o planejamento patrimonial, ele visa exatamente isso. É uma gestão profissional desse patrimônio. Sim. Então, vai buscar o quê? Diminuir exposição a risco, melhor eficiência tributária, não só na questão sucessória, mas também para a atividade em si dessa família, claro. Seja com renda de aluguel, seja com atividade empresarial, enfim, e uma melhor rentabilidade dos ativos, né? Então, hoje também está cada vez mais sendo difundido esse serviço para a população no nosso país, que é o estilo de serviço de gestão patrimonial chamado de Multifamily Office, que são escritórios que cuidam de uma forma profissional do patrimônio das pessoas. O que é excelente, né? Porque isso acaba tirando ali um peso de uma responsabilidade. Às vezes, os patrimonialistas podem ser vistos, taxados ali como tendenciosos a filho A, B ou C, filho 1, 2 ou 3. E aí, com o auxílio de vocês, com esse olhar profissional, acaba se tornando melhor e mais tranquilo para essa família ter essa gestão patrimonial, né, doutor? Esse é um ponto importante que você tocou, tá? Muito importante. Tem. Principalmente quando a gente vai falar de mulher. Porque ainda na sociedade atual nossa, não é difícil a gente encontrar casos onde o pai ele quer deixar mais patrimônio para um filho só porque ele é homem. Ainda hoje isso acontece muito. Ou ele duvida da capacidade da filha, mulher, administrar o patrimônio da família. E quer, enfim, diminuir a participação dela. Então, já cheguei a atuar em casos que eu tive que pedir para o cliente declinar a contratação dele porque ele não ia participar de uma manobra, porque a gente aí já está falando de manobra para tentar algo arquitetado desvirtuar ali, né? o regramento jurídico para tentar acabar preterindo uma filha, né? Então, enfim, é complicado, mas a tendência é ver isso mudar, né? Sim, com certeza. E a gente falou já sobre holding familiar, que é uma das especialidades nos trabalhos que o doutor faz, né? Desempenha, enfim. E aí, doutor, voltando ali para a questão a gente estava falando no primeiro bloco dos regimes, e tem muitas dúvidas que a gente tem com relação a essa questão patrimonial mesmo, né? Por exemplo, eu estou num relacionamento, eu não tenho nada de bens, mas eu tenho medo de sair desse relacionamento sem nada também. Embora eu tenha contribuído, embora eu tenha ajudado, alavancado talvez a carreira do meu cônjuge, mas eu tenho medo de sair desse relacionamento sem nada. Sim, a gente, a princípio, né, tende a pensar, poxa, você não tinha nada, entrou sem nada e quer sair com patrimônio? Mas, pera lá, né? Justamente, a mulher tem um papel fundamental para poder organizar aquele núcleo familiar, né? Então, é aquela questão ali de cuidado com os filhos, cuidado com o lar, proporcionar ao esposo construir carreira, né? Empreender, enfim. Então, é justo, sim, que ela se preocupe com essa questão. Vai dedicar anos da família dela, da vida dela. Vai se abdicar de construir a carreira dela, de evoluir como profissional, de ter uma autonomia financeira. E, no final das contas, vai ficar na mão dessa situação? Não. Então, ela tem que buscar se proteger. Tem várias soluções, né? Mas a gente, geralmente, nos pactos antinupciais, que é onde você vai regular o regime de separação total de bens, né? Vamos imaginar que esse cara rico está casando com essa mulher que não tem patrimônio, ele vai... Não, só caso se for separação total de bens. Então, tudo bem. Quer casar, quer construir família, quer que eu cuide dos filhos, mas então é o seguinte, ó, o regramento é esse daqui, olha, a gente vai regular. Vamos estipular uma cláusula por infidelidade, uma multa, se você me trair, você vai me pagar uma bela de uma multa. Se a gente separar, você vai me pagar um valor para cada filho que a gente tiver junto. Se tiver infidelidade financeira, ou seja, sonegar bens, sonegar ocultar patrimônio, vai ter uma multa, vai ter um pênalti alto. Já vamos estipular alimentos, pensão alimentícia, né? Compensatório, né? Pode até ser escalonado isso. Olha, começo recebendo 20 mil, com o passar dos anos vai diminuindo um pouquinho para eu
ter fôlego para retomar a carreira, voltar ir para o mercado, mas eu quero ter segurança e tranquilidade para isso. Enfim, essas questões relacionadas a trazer uma tranquilidade para a mulher, para ela poder se dedicar àquilo de uma forma justa, trazer igualdade, né, para isso daí. E vice-versa também, né? Sim, vice-versa mesmo, porque hoje a gente está vendo cada vez mais as mulheres protagonizando esse ambiente, porque tem muito homem que também não corresponde nesse sentido, de trazer segurança para o lar, de ser um cara... e que não é um demérito muitas vezes, né? A gente tem que entender que cada pessoa tem a sua particularidade, os seus problemas, enfim. Então, às vezes, aquele homem ele atua como um companheiro daquela família, ele soma nesse sentido, dá aquele suporte para a mulher performar. Sim, né? sim. Raríssimos casos, mas acontece. Não, tem bastante, tá? Tem bastante. Mas, enfim, de qualquer forma, essas pessoas têm que se antenar a essas questões. Tudo tem reflexo patrimonial. Tá cada vez mais difícil construir patrimônio, tá? Para os nossos avós, construir patrimônio era, enfim, muito mais fácil do que hoje é para nós. Né? O mundo está cada vez mais competitivo, é muito mais gente. Então, essa parte patrimonial está cada vez mais sendo objeto de preocupação. Sim, né? E também tem o caso, doutor, da mulher que simplesmente tem uma carreira, ela tem uma carreira ali já consolidada, ela é uma grande executiva, ela é incrível e ela não quer abrir mão da carreira dela, ela quer estar no relacionamento com o cônjuge ali, com o companheiro. Ele também não quer abrir mão da carreira dele, nenhum dos dois declina ali da carreira, da vontade de ter esse futuro aí. E aí, como é que faz? É uma situação que, na teoria, a gente tem solução, mas na prática não é tão fácil, tá? Isso a gente vê muito sendo aplicado para os casos famosos, né? Mas vamos imaginar justamente que essa mulher e esse homem, eles não querem abrir mão de carreira, mas querem constituir família, querem ter filhos, enfim. Então, o que a gente recomenda, né? Dentro dessa regularização desse relacionamento, é tentar dividir da forma mais justa e equânime viável essas tarefas domésticas de cuidado com os filhos, estabelecer uma união de esforços para delegar o máximo possível dessas questões relacionadas ao lar, né, ao ambiente familiar, e estabelecer essas proteções que eles entenderem pertinentes em relação à infidelidade financeira, divisão de bens já previamente, né, estipular como é que vai ser feita essa divisão e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que a corda dá uma arrebentada forte pro lado da mulher. Porque eu acho que a mulher ela tem uma tendência, né, doutor, a se dedicar mais, assim. A mulher, ela tem aquela coisa de, eu vou chegar em casa. Ou os dois têm uma carreira incrível, né? Eles são pessoas que têm aí uma condição financeira ok, pagam alguém ali para cuidar dos filhos, pagam boas escolas, enfim, pagam alguém para cuidar da casa, mas a mulher, ela tem isso já incrustado, assim, de, não, eu quero chegar em casa, eu vou preparar um jantar para minha família, né? Eu vou lá, vou preparar o quarto, a cama para o meu marido chegar e descansar. Tem isso um pouco mais tendencioso para a mulher, né? Se a gente for trazer para a realidade é essa. A mulher está extremamente estafada e sobrecarregada, porque ela muitas vezes tem que contribuir com a parte financeira, tem que trabalhar, tem que se capacitar e tem que cuidar. E tem assim, porque o outro não ajuda. Então vai ficar para quem? Sim. Ela vai ter que cuidar dos filhos, vai ter que cuidar do lar, né? Então, mais um motivo para essas mulheres buscarem essa autonomia e essa regularização para trazer um cenário justo, né? Diminuir essa diferença. Sim. E aí a gente tem aí um casal, né? O homem e a mulher estão num relacionamento, enfim, né? O casal. E aí eles querem ser sócios. Eles querem uma sociedade, eles querem entrar como sócios numa empresa. Existe algum tipo de tratativa específica para esse caso de sociedade? É mais delicado? Como é que vocês lidam com isso? Agora vai ter, a princípio, a alteração do Código Civil vai mexer nessa questão, tá? Mas, a princípio, tem alguns regimes de bens que esposo
e esposa não podem ser sócios, tá? Olha como só. é a comunhão universal de bens. Mas tem soluções para isso, enfim, mas é uma questão complexa. Mas quando a gente leva para o ambiente societário, principalmente essas questões familiares, a gente tem a oportunidade de diminuir possibilidades de conflito. Porque dentro da sociedade... Sério? Diminuir? Porque a gente pensa assim, ó, empresa de família deve dar o balacobaco. Toda empresa, uma boa empresa séria, ela vai ter um acordo de sócios, um acordo de cotistas, que vai regular o quê? Essa atividade dos sócios, os interesses ali. Poder de cada sócio, divisão de dinheiro, todos os pontos que geralmente dão conflito. Sim. Porque a sociedade, ela tem vida própria. E o objetivo ali é que a sociedade se mantenha de pé independente do problema dos sócios. Que os problemas dos sócios não impactem o desempenho da sociedade. Então, uma sociedade, uma empresa séria, ela vai buscar esse regramento, né? Dividir essas questões, que geralmente são palco para conflito, para dentro do direito societário, que é a questão de tomada de decisão através de quórum de cotas, etc. e tal, você eliminar as possibilidades de conflito. Ou seja, você tem um regramento para tomada de decisão. E a partir do momento que as regras do jogo estão colocadas, diminui muito a chance de ter algum problema, né? Por mais que vai se discutir no judiciário, mas ali já está colocado como é que deve ser a coisa. Então, às vezes, pode ser uma perda de tempo, né? Uma perda de energia. Mas o direito societário está à disposição para isso, entende? Também. Perfeito. A gente está na reta final do nosso podcast e aí a gente não vai conseguir falar hoje, mas o doutor Eduardo está convidado para voltar aqui e a gente falar especificamente sobre esse assunto, que é um assunto que com certeza é muito importante para você, mulher que está nos acompanhando, para você que é mãe solo especificamente. Hoje nós somos cerca de 11 milhões de mulheres, né, de mãe solo no Brasil, e não vamos entrar no assunto especificamente e profundamente sobre pensão alimentícia ou sobre reajuste, enfim. Eu só queria que você, doutor, pudesse nos trazer essa tranquilidade e informar as pessoas, as mulheres que estão nos assistindo, nos acompanhando, sobre a possibilidade de reajuste na pensão alimentícia. Porque existem vários regimes de guarda também ali de filhos, né? A gente tem a guarda compartilhada, a guarda unilateral, enfim. Mas a gente percebe que as coisas mudam muito, elas oscilam muito na vida, né? Tanto da mãe quanto do genitor. Existe a possibilidade de um reajuste de pensão alimentícia, caso necessário? Sim, isso daí é bem tranquilo, no sentido de que há uma decisão que fixa alimentos, ela sempre pode ser alterada, desde que se altere o tal do binômio que a gente fala no jurídico, a capacidade versus a necessidade. Então, Entendi. Se de repente surgir uma necessidade maior de receber mais, eu posso ir lá querer alterar a pensão alimentícia. Mas eu preciso ver se a pessoa tem condições também. Aí o juiz, em tese, vai analisar se a capacidade dessa pessoa que deve pagar esses alimentos também está compatível com esse aumento de necessidade. Mas aí vem aquele ponto que a gente começou a entrevista, o podcast, que é o judiciário tentar equalizar cada vez mais essas questões. Tá? Eu vou dar um exemplo. Num divórcio, geralmente recai sobre a mulher cuidar dos filhos. O que vai sobrecarregar a mulher e vai impactar a vida dela. Sim. Do trabalho, enfim. Então, a gente vê situações de revisão de pensão alimentícia. Por exemplo, a mulher descobriu que o ex-esposo arrumou um emprego no exterior. E ele vai se mudar, porque recebeu uma ótima oportunidade de emprego e vai morar lá. Vai ganhar a mesma coisa, mas vai morar no exterior. Se vai morar no exterior, pressupõe o quê? Menos tempo de cuidado com os filhos, por mais que ele só visitasse de 15 em 15 dias. O que gera sobretrabalho para a mulher. O que gera, consequentemente, um direito de rever a pensão. Então, está cada vez mais sendo difundido no próprio judiciário esse viés, esse olhar, para realmente entender a particularidade da situação e tentar diminuir essa desigualdade e tirar essa sobrecarga, ou pelo menos... Diminuir, né? Ou pelo menos compensar essa sobrecarga
com a revisão de pensão e tudo Porque mais. hoje, gente, a gente, né, fala sobre esse assunto, gostaria de conversar mais com o doutor, vamos conversar posteriormente, Se né? deixar, a gente vai falando. Vai falando, porque tem muito assunto, né? O doutor é especialista em várias áreas e seria muito legal conversar mais sobre isso, conversaremos num próximo podcast, mas a gente falar sobre a pensão alimentícia, virou até piada, mas é uma coisa muito séria, que não pagar pensão da cadeia, é chilindró, descumprimento de medida protetiva também. A gente recebeu aqui a delegada Vivian Seliga, ela falou, olha, se foi uma coisa que sofreu alteração para um lado muito positivo, foi o descumprimento de medida protetiva, ter aí esse cuidado maior, essa atenção maior. Então, espero brevemente poder revê-lo aqui no Estúdio 1, porque temos muito que conversar e isso espero ter tranquilizado aí o seu coração, você que é mulher, você que é a chefe da sua casa e que faz 1001 coisas sozinha, consegue dar conta, mesmo estando exausta. Parabéns para você, o seu dia aí. O seu dia tá chegando, o dia simbólico, porque a gente tá aqui, ó, no corre todo dia. Então, um beijo para você. E, doutor, muito, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter tirado nossas dúvidas, por ter nos dado uma base muito sólida de informações. E se vocês precisarem de qualquer informação a respeito de planejamento patrimonial e sucessório, doutor Eduardo, obrigada, viu? Obrigado, Bel. Obrigado, Pix TV. Tchau, gente. Até o próximo. Beijo.